Doutor, o que é normal eu sentir mesmo após meses da cirurgia plástica? Eu sou Fernando Henrique Novaes, médico cirurgião plástico. Atuo presencialmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e online para o mundo inteiro. Essa é uma dúvida que eu recebo toda semana, seja aqui nas redes sociais do Instagram, TikTok, YouTube, sempre tem uma pergunta sobre isso. Doutor, é normal eu sentir tal coisa com esse tempo de pós-operatório ou essa outra situação? Então eu vou explicar para vocês de uma forma geral. Quando a gente realiza uma cirurgia plástica, a gente tem aquela ansiedade de querer ver o resultado já de forma imediata. Isso é normal, eu respeito isso em todo mundo. Eu também já passei por uma cirurgia plástica. Eu já fiz cirurgia das orelhas quando eu era bem pequenininho, já fiz cirurgia de ginecomastia quando eu era adolescente, então eu entendo essa ansiedade. Eu respeito isso, mas eu preciso trazer para vocês uma informação concreta. E a cirurgia plástica, ela deve ser encarada mais ou menos como uma gestação. Você começou hoje a ficar gestante, o seu bebê vai nascer de maneira geral depois de 9 meses. A mesma coisa em relação à cirurgia plástica. Você vai começar a notar mês após mês uma melhora e você vai conseguir encontrar essa melhora final, entre aspas, depois de 9 meses, 1 ano. Algumas pessoas demoram até mais. Então vamos falar, por exemplo, da região da face. Uma cirurgia facial. O primeiro mês é um mês de muito edema. Geralmente as pacientes ficam até mais recolhidas. Isso é normal. E quando que você vai começar a sentir que aquele edema vai melhorando? Depois do segundo, do terceiro mês, até 6 meses, vai tendo um leve regresso desse edema. Quando a gente fala de cirurgia nasal, que eu particularmente já não realizo mais, mas eu quero trazer essa informação para vocês, a gente está falando de mais tempo ainda. Geralmente 1 ano para pessoas que têm uma pele mais fininha. Se a pessoa tem uma pele mais grossa, a gente está falando até 3 anos até eu ver um resultado final. E demanda bastante o quê? Controle da ansiedade. Isso é muito importante. Quando eu falo para vocês então de uma cirurgia, por exemplo, mamária, eu sempre brinco com as pacientes. A cirurgia das mamas, primeiro ela vai sair no pós-operatório feia e depois ela vai começar a ficar bonita ao longo dos meses. Isso serve para o edema da prótese de mama, que no começo elas podem ficar mais quadradas e altas. A mesma coisa para uma mastopexia, para uma mamoplastia com prótese. O diferente já acontece quando é uma mamoplastia redutora, que muitas vezes as areolas ficam olhando um pouquinho para baixo e depois com a báscula elas vão posicionando onde a gente espera, lá depois de 6, 9 meses. Todas essas cirurgias demandam o quê? Tempo, pelo menos 6 meses para você começar a enxergar esse resultado. E quando a gente fala da mama, é importante lembrar alguns pontos. Algumas pacientes têm alteração de sensibilidade, que ela pode ser permanente, mas ela pode ser transitória, ela pode ser simétrica ou pode ser assimétrica. É um outro detalhe que o tempo também vai começar a mostrar e evidenciar o que realmente vai ficar. Muitas pacientes não vão permanecer com nenhuma alteração de sensibilidade, mas isso só vai mostrar de maneira clara depois de muitos e muitos meses. Outro detalhe muito importante nas mamas, principalmente quando a gente está falando de mamoplastia com prótese. Algumas pacientes, às vezes, uma mama já encaixa um pouquinho mais rápido do que a outra mama fica um pouco mais alta e vai demorar um pouco mais de tempo. Isso não quer dizer que isso pode permanecer e você tenha que fazer uma cirurgia. Talvez precise, mas de maneira geral, o que acontece é o tempo vai equalizando e tudo vai se encontrando da melhor forma possível. Quando a gente fala então de contorno corporal, a gente está pensando principalmente em lipoescultura e abdominoplastia. Isso também não é diferente. Uma lipoaspiração, é claro que você já vai ver aquele abdômen com aquela gordura localizada, de forma precoce já vai ter mudado, mas tem muito inchaço e tem muita paciente que comete o grande erro de falar, vou me pesar para ver se meu peso já mudou. Pelo contrário, às vezes você vai se pesar, vai estar até mais pesada, porque tem muita retenção de líquido. Então isso não é algo que eu recomendo você fazer. Você vai começar a sentir essa lipoaspiração melhorando depois de 20, 30 dias, e aí entra aquela mesma sequência, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Às vezes tem um detalhezinho, uma irregularidade que a gente fica preocupado, está incomodado, mas a gente nunca faz nada antes de pelo menos 1 ano. Por qual motivo? Porque a gente tem que esperar todo aquele regresso daquele edema que vai acontecer, daquele processo inflamatório, para a gente poder pensar num refinamento. Isso é absolutamente normal. Assim como é normal também ter alteração, às vezes, de uma leve sensibilidade em determinada região. Outra coisa que é muito importante também falar para vocês é sobre a abdominoplastia, dessa mudança da sensibilidade. Como foi feito um corte e aqueles nervinhos daquela região foram lesados, essa retomada da sensibilidade, ela é programada lá para o longo prazo, depois de 1 ano em média. Isso é absolutamente normal. Então, de uma forma geral, quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente tem que estar focando nesse resultado lá para 1 ano.
em média, você vai ter até lá muito inchaço, você pode ter até lá muita assimetria, você vai ter às vezes um lugar que está com um inchaço maior de um lado da barriga do que do outro, da mama do que da outra. Isso é comum. E isso não significa que quando o seu médico está falando sobre isso para você, que quando depois de um ano e meio ele falar, olha, realmente aquela mudança não evoluiu como a gente esperava. Talvez vá precisar sim de um refinamento, mas a gente tem que explicar que tudo precisa acontecer no momento ideal. E o momento ideal é o mais tardio possível, geralmente após um ano. Certo, pessoal? Se você gostou desse tipo de conteúdo, faz o seguinte, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com aquela pessoa que você gosta, porque eu tenho certeza que toda semana eu vou trazer conteúdo muito legal para você.